Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer essa noite mais uma vez, e diante da tua palavra nós abrimos o nosso coração, porque entendemos que através dela o Senhor nos responde, através dela o Senhor nos ministra, através dela o Senhor nos cura, através dela o Senhor nos direciona, através dela, meu Deus, o Senhor nos traz ensinamentos para que a gente não erre. Como a tua palavra diz a respeito dela mesma, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então nós abrimos o coração, abrimos os ouvidos, abrimos a mente e os olhos para sermos ministrados pelo Senhor nessa hora. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Presta atenção, queridos, nós temos tratado esse ano de alguns temas, e tem um que tem nos desafiado muito, que é justamente fazer essa conversão na nossa mente da diferença entre cristianismo e religião, porque nós crescemos entendendo que o cristianismo é uma religião, e hoje nosso maior desafio é vencer a ideia da religiosidade para viver um cristianismo verdadeiro. Porque cristianismo, o Evangelho de Cristo, não é uma religião, como não é uma teoria filosófica. Nunca foi essa a ideia de Jesus, quando veio trazer os seus conceitos. A ideia do Evangelho é uma ideia de vida. Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo é um padrão de vida, que nós, por termos fé em Cristo, não só fé no que Ele fez na cruz ao morrer no nosso lugar, mas fé no que Ele viveu, no exemplo que Ele nos deixou, para que a gente, como cristãos, vivamos como o nosso Cristo. Então o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um estilo de vida, não é só uma profissão de fé, é um comportamento, é um testemunho. Isso é cristianismo. E quando Jesus, ele estava para subir aos céus, que esse texto foi escrito, antecedendo, registrando o que aconteceu antes dele subir aos céus. Você sabe, Jesus morre na Páscoa, ele fica na terra ainda 40 dias, depois ele sobe aos céus. Nessa subida, ou antes da subida, ele deixa esse registro, essa declaração: todo poder me foi dado no céu e na terra. Algumas pessoas, eu acho que elas gostariam que Jesus tivesse falado outras palavras depois disso, né? Imagina bem, todo poder foi dado ao meu Pai, todo poder nos céus e na terra. Ele podia ter seguido dizendo: portanto, relaxa, que o céu é logo ali, irmão, né? Seria muito bom, não é verdade? Relaxa, curte a vida, né? Que o céu é logo ali. Mas não, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. E ele dá o ide, ele é incisivo. De alguma forma, eu olho para esse id e me vejo desafiado a viver um id, a viver um cristianismo, a viver um evangelho que de alguma forma venha impactar a sociedade, venha impactar os ambientes onde Deus me inseriu, onde eu estou plantado. Quando eu entendo o evangelho como um estilo de vida, quando eu entendo esse id aqui como uma convocação, como uma ordem, eu entendo que a minha vida, o evangelho que eu vivo,
ele tem que mudar, ele tem que impactar as pessoas que convivem comigo, ele tem que impactar os ambientes que eu estou inserido neles. Esse é o nosso desafio. Religião, gente, não muda a vida de ninguém, mas o Evangelho muda. Religião só faz religiosos, Evangelho faz salvos. Então essa preocupação que às vezes as pessoas têm de converter pessoas às suas religiões, nunca foi esse o propósito de Cristo. O propósito de Cristo não é converter ninguém a uma religião, o propósito de Cristo é converter pessoas a um estilo de vida, um estilo de vida acima de tudo que agrade a Deus. Essa é a palavra. Um evangelho que impacta, uma vida cristã que impacta, a começar dentro da minha casa, pais impactando filhos, filhos impactando pais, amigos sendo impactados porque tem um amigo cristão, no seu ambiente de trabalho, na escola que você estuda, a sua vida impactar a vida dos seus coleguinhas, das suas amigas e amigos da escola, um evangelho que impacta as pessoas. Não com discurso, nós vamos aprender isso. As pessoas não precisam ser impactadas com discurso, até mesmo porque nem todos nós temos esse dom da oratória, mas impactados com a vida, impactados com o estilo de vida, impactados com o testemunho, um testemunho de autenticidade, um testemunho de integridade, um testemunho de santidade, um testemunho que faz com que as pessoas olhem para você e vejam que há algo diferente de você. Você não fala como os outros, você não age como os outros, você não responde como os outros, você não trata os demais como os outros tratam. Tem algo de diferente de você, e esse algo de diferente chama atenção de maneira positiva, para que as pessoas queiram o que você tem, para que as pessoas queiram o que você é. É sobre isso que eu quero falar, um evangelho de impacto, um cristianismo de impacto. E o texto me ensina algumas coisas que eu devo fazer para que eu possa viver esse evangelho de impacto. Vamos lá, como fazer, desse evangelho da vida cristã que eu vivo, um evangelho de impacto? Primeiro, o texto fala que é fazendo discípulos. Essa é a primeira ordem. Ide fazer discípulos. O impacto de transformar outras pessoas em discípulos. Por mais lógico que pareça ser, na prática, talvez seja o primeiro erro que os cristãos cometem. A maioria das pessoas, antes de falar de Cristo, elas falam da igreja delas. Antes de falar de Cristo, elas falam da religião delas. Antes de falar de Cristo, elas falam do louvor da minha igreja, que é muito bonito. Elas falam de alguma coisa que dentro da igreja dela chama atenção e ela gosta. Elas fazem propaganda da igreja, mas elas não falam do Cristo da igreja. E a única forma de eu fazer discípulo é eu falando de Cristo, porque nós não vamos fazer discípulos da igreja, nós vamos fazer discípulos de Cristo. Então as pessoas precisam ouvir de Cristo, elas precisam ver de Cristo na minha vida. Esse é o primeiro impacto, porque as pessoas elas estão de alguma forma esperando uma religião. A nossa cultura espera uma religião que resolva o problema delas. E o que mais tem no Brasil, gente, é religião. Se religião resolvesse o problema de algum lugar, o Brasil era o país mais santo do planeta. Você vai numa comunidade carente, tem lá 20 igrejas. O tráfico continua, a violência continua, tudo continua lá de errado. Você vai nos bairros mais carentes de Campos, está lá uma igreja do lado da outra. E a violência continua. A violência contra a mulher continua, o uso de drogas continua, tudo continua, não mudou nada. O que muda? Não é fazer membros de igreja, o que muda é fazer discípulos. Essa foi a ordem, discípulos,
transformar pessoas em discípulas de Jesus. Às vezes a gente usa o termo, é meu discípulo, e não tem nada de errado, porque o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O problema todo é que alguns estão fazendo discípulos de um religioso. Ele é religioso e ele faz outro religioso. E a proposta não é eu fazer mais religiosos, a proposta é eu fazer mais cristãos, mais discípulos de Cristo, mais pessoas que se pareçam com Jesus. Porque se todos os cristãos que têm nomes de cristãos vivessem uma vida cristã autêntica, o Brasil já tinha sido tomado pelo Evangelho e pelo avivamento há muito tempo. Não haveria mais lugar para o tráfico no país, não haveria mais lugar para a corrupção no país, não haveria mais lugar para roubalheira, não haveria mais lugar para essas coisas. Porque quando a gente vai ver, quando os escândalos acontecem, tem cristãos no meio, tem religiosos envolvidos. Por isso que o evangelho de impacto é o evangelho que faz discípulos. A minha vida precisa despertar no outro o desejo de ser discípulo de Jesus. Agora isso precisa começar nos ambientes mais comuns, porque eu tenho assim uma admiração grande. Eu já tive a oportunidade de ir para campos missionários na época de estudante, e são experiências tremendas que a gente tem. E eu admiro os meus amigos, o pastor Silvio está lá no Nepal, o pastor Osnei na África, e tantos outros amigos que estão aí no campo missionário. Eu tenho uma admiração assim tremenda por essas pessoas, né, que deixam tudo para poder fazer discípulos em outras nações. Mas eu percebo que o grande desafio para muitas pessoas é fazer discípulo dentro da própria casa, é fazer do filho um discípulo, é influenciar um pai. Porque eu não vou pedir que você se manifeste, não, mas você adolescente, você jovem, que tem dentro da sua casa alguém que ainda não é um cristão, talvez o seu pai não seja, um irmão não seja, uma mãe não seja, presta atenção, me responda com seriedade. Se os seus pais continuarem a olhar para o seu comportamento, eles vão querer Jesus? Você convive com pessoas da sua escola e do seu trabalho, se as pessoas continuarem olhando para o seu comportamento, elas vão querer Jesus? Você que é esposa de um marido ainda não cristão, se o seu marido continuar deitando na mesma cama que você, convivendo com você, esse marido vai querer Jesus? Olhando para você? Ele vai querer ser um discípulo de Cristo? É isso, é esse impacto, fazer com que a minha vida em Cristo seja tão empolgante, tão envolvente, tão autêntica, que eu transforme outros em discípulos. Esse é o impacto do Evangelho. O segundo, além de fazer discípulos, eu preciso comprometê-los com o reino de Deus, que é um outro desafio, que ele não para, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes, essa cultura da religião faz com que as pessoas sejam extremamente comprometidas com a sua religião. Com certeza você em algum momento já se orgulhou da sua religião. Eu nasci católico, minha mãe era católica, minha avó era católica, eu nasci católico, cresci católico, vou morrer católico. Eu sou batista, minha avó era batista, minha mãe batista, eu nasci batista, cresci batista e vou morrer batista. Agora a nossa igreja é uma igreja mais nova, mas já tem gente nesse nível de orgulho. Eu sou da CMA. Eu acho legal quando falo meu nome. Eu sou da CMA, lá do apóstolo Luciano. Você está lascado, amigo. Se depender de mim para você ir para o céu, você está lascado, você está ruim, você está mal. Mas as pessoas acabam se comprometendo tanto com a religião, que elas perdem a noção do que é um compromisso com o Deus da igreja. Aí ele vem e fala de aliança, ele fala de batismo. E você sabe qual é o significado de batismo? É morte.
significado de batismo é morrer. O que ele está dizendo aqui é que o evangelho ide, que vai impactar, é o evangelho que faz com que você morra, para que Cristo apareça, e fazer com que as pessoas estejam dispostas a morrer, para viver uma vida cristã autêntica. Olha que impacto extraordinário. O grande desafio, irmãos da igreja, é que tem muita gente viva. Tem muita gente viva. E para servir a Deus tem que morrer. E poucas pessoas querem morrer. Tem muita gente cheia de vontade. Tem muita gente cheia de opinião. Tem muita gente cheia de achismo. Ah, eu acho. Ah, eu não concordo. Ah, eu não sei o quê. Muita gente que faz biquinho, que qualquer coisa que você mexer, se você contrariar, vou sair da igreja. Também que tem um monte perto da minha casa. Sabe por que isso existe ainda? Porque é muita gente que ainda não morreu. Muita gente que não morreu para si mesmo, não morreu para o seu orgulho, não morreu para suas vaidades, não morreu para suas vontades, não morreu para o mundo. E o evangelho que impacta, é o evangelho que anuncia a morte pessoal, para que Cristo viva. Como o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, vivo pela fé. Então não vivo mais eu. Levar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que batismo não é só descer as águas, não é só vestir uma bata azul, descer as águas, e não, entender que isso é uma aliança de morte. Eu morrer para que Cristo viva, eu morrer para que Jesus apareça. É viver a cultura de João Batista, né? Quando chegaram para João Batista e falaram: você é o Messias? Não, sou o Messias. E quando o Messias apareceu, o que ele disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos viver esse evangelho, gente. Onde eu morro para mim, onde eu morro para o pecado. Tem gente aqui, irmãos, que a carne está assim, ó, influenciada por um mundo extremamente pagão e corrupto. A gente convive dentro da igreja, irmãos, com problemas seríssimos na área sexual, pessoas com vícios terríveis, vícios na pornografia, vícios de masturbação, menina querendo pegar menina, menino querendo pegar menino, uma doideira. Isso dentro da igreja. Eu fico imaginando como é que está lá fora. Eu falei, que evangelho é esse? Que não mata essa desgraça dessa carne. Você está crendo em quê? Você está crendo em quem? Porque o Jesus que morreu na cruz me convida a morrer também, porque aquele que não tomar a sua cruz e não seguir não é digno de mim. É esse o evangelho que impacta, o evangelho que leva as pessoas a um batismo de morte pessoal, de entrega total, sem reserva. Terceiro, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em terceiro, que vai impactar, ensinando-os a guardar o que vos tenho mandado. Essa palavra, irmãos, ela é forte. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Parece algo, irmãos, é muito legal quando você lê esses textos, porque parece que é algo muito lógico, né? Isso é evangelho. O que eu vou ensinar? Vou ensinar o que Jesus mandou. Sim ou não? Sim ou não? Só que não, porque não é isso que a religião está fazendo. A religião está ensinando um monte de coisas, e a única coisa que parece que a religião não ensina foi o que Jesus mandou. Jesus mandou ensinar sobre perdão. O que tem de gente rancorosa dentro das igrejas, irmãos? Gente que não perdoa, gente carregada de mágoa, gente doente. Mas Jesus mandou perdoar. É um dos pecados que vai levar a gente para o inferno, a falta de perdão. Foi essa oração que ele nos ensinou: perdoa-nos assim como perdoamos.
Jesus ensinou a importância, a essência do perdão. É isso que nós precisamos ensinar para as pessoas. A religião ensina: você não pode cortar cabelo, você não pode beber cerveja, você não pode fazer isso, você não pode ir para tal lugar, você não pode usar essa roupa, você não pode fazer. Isso é desgraça, irmão. Isso é uma escravidão, isso é um inferno, isso não é evangelho. Jesus falou: ide e ensinai o que eu vos ensinei, o que eu mandei, não é o que a religião mandou. Eu fico assim, não, porque a doutrina da minha igreja é forte. A doutrina da minha igreja é forte. Ai, Jesus, quando eu ouço isso, irmãos, dá até um arrepio na coluna. Sabe aquele mal-estar assim, a doutrina da minha igreja é forte. Aí você vai ver qual é a doutrina da igreja: os homens indo para a praia de calça comprida, de terno, a mulher com as pernas cabeludas, com o sovaco cabeludo. A doutrina da minha igreja é forte. Meu Jesus dos crentes. Ah, meu Deus do céu. As mesmas pessoas que estão com o cabelo arrastando lá no pé, para equilibrar, tem uma língua arrastando lá no chão. Que desgraça é essa, irmão? Ai, meu Deus do céu. Jesus ensinou a amar. O maior dos ensinamentos de Cristo: amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Que é coisa que impacta mais a vida de alguém do que esse ensinamento de amar. Numa sociedade onde as pessoas se odeiam, numa sociedade onde tudo é competição, numa sociedade onde todo mundo quer ser maior do que todo mundo, numa sociedade onde todo mundo quer ser mais curtido, quer ter mais seguidores do que o outro, numa sociedade assim, e Jesus manda eu amar o próximo como a mim mesmo, manda eu honrar o outro, dar o primeiro lugar para o outro. Foi isso que Jesus ensinou. Você quer impactar a vida, você quer viver um evangelho que choca a vida das pessoas? Vive um evangelho onde você de fato se mostra uma pessoa humilde. Não é miserável não, porque confundiram. A religião ensina a humildade e confunde a humildade com miséria. Ah, fulano é tão humilde, né? Usa sandálias e havaiana. Hoje não pode nem falar isso, que a havaiana dá cara pra caramba. Mas de primeiro falava, né? Porque a pessoa usava havaiana, era pobrinho, né? Hoje não, usar havaiana tem que ter um dinheirinho, né? Você tem ideia, tem país aí fora que uma havaiana com a bandeirinha do Brasil é $40. 40 dólares, 45, 200 conto a havaiana, né? Então não é para qualquer um. Mas as pessoas confundiam. Fulano anda com a roupinha simples, ele é humilde. Às vezes a roupinha é simples, mas o coração é prepotente, é orgulhoso, é vaidoso, é brigão, é cheio de vontade, discute com todo mundo, é arrogante. Falando de humildade, onde eu considero o outro tão importante quanto eu, quando eu sou capaz de dar a vez para o outro, independente do que o outro tem ou deixa de ter, se eu tenho mais ou se eu sei mais, eu considerar o meu irmão superior a mim, eu considerar o meu próximo como alguém importante, eu dar a vez para alguém. As pessoas não estão preparadas para viver isso, mas esse é o evangelho de Cristo que vai impactar essa geração. É você chegar no seu trabalho e ser gentil com as pessoas, sem segundas intenções. Nós convivíamos aí com uma pessoa que trabalhava na família, e ela é evangélica. Imagina uma pessoa insuportável. Ninguém que convivia suportava. Ela só trabalhava porque não tínhamos opção. Então ela trabalhava na família porque não tínhamos opção. Quando ela precisava de um favor, ela virava o doce de coco do dia para a noite. Ela virava a pessoa mais gentil, assim, porque ela estava precisando de um favor. Ligava para minha esposa, dona Thaís. Mas quando não estava precisando, se você precisasse dela, precisava que você chegasse, mas não posso.
precisava que você ficasse um pouquinho, não posso! E era assim, arrogante. E essa pessoa tem nome de cristã, e assim são as pessoas. Às vezes são imprestáveis no seu trabalho, são imprestáveis dentro de casa, são imprestáveis no seu ambiente de trabalho, na sua escola, são pessoas imprestáveis na rua, às vezes na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança. Ser uma pessoa prestativa, ser uma pessoa dada, ajudar, interessada com as outras pessoas, interessada com a necessidade do próximo, ser gentil, ser educado. Hoje nós falamos sobre honra, e eu dei alguns exemplos, eu falando sobre uma cultura que nós precisamos mudar, que é uma questão de educação. Me deixa profundamente chateado, irritado, assim, mesmo, quando às vezes você está no trânsito e alguém abaixa o vidro do carro e joga um papel pela janela. Você imagina assim uma pessoa, no osso sou eu quando eu vejo essa cena. A vontade que eu tenho é parar, pegar o papel, passar e jogar o papel dentro do carro do Sugismundo, do porco. Assim, se o seu carro é um chiqueiro, tudo bem, você fica aí. Agora não faz da rua o chiqueiro, porque aqui é nosso. O carro é seu, você pode fazer chiqueiro. Agora a rua é nossa, não pode fazer chiqueiro na rua. A minha rua é um chiqueiro. Minha rua é um chiqueiro. A minha rua não é limpa, à beira do valão que eu moro, há 16 anos que não é limpa. Quando a prefeitura vem e limpa a rua, não dá uma semana, vem um porco e joga lá entulho, joga papel, joga bicho morto. Nós vivemos isso. Às vezes a gente fala isso, tem gente que absurdo, mas tem gente que pega a balinha aqui e joga o papel lá na calçada. Nós íamos parar de dar bala na porta, irmãos. Eu já tive que parar de dar bala na porta no final do culto várias vezes. A última vez que nós compramos, eu falei assim, eu acho que nós não vamos comprar mais não, porque a gente está alimentando uma prática que a gente é contra. O aborrecimento que dava quando essa rua entupia, que a água subia até um talo aqui, porque não dava vazão. Por quê? Porque é lixo, as pessoas jogam lixo e entopem um bueiro. Aí a gente dá a balinha aqui, tem uma lata de lixo logo depois da porta, você vai sair e jogar não, vai jogar lá na calçada. Chega no outro dia de manhã, às vezes a gente vinha orar que segunda-feira de manhã, a calçada estava cheia do papel da turma que chupou a bala e jogou fora no chão. Olha que doideira. Eu vou voltar para a palavra. Práticas que nós precisamos mudar, irmãos, porque o mundo fazer essas coisas, uma pessoa sem Jesus fazer essas coisas, uma pessoa sem Jesus ser mal educada, ser grossa, a gente entende porque ela não tem Jesus. Mas uma pessoa que tem Jesus, essas coisas não cabem. Nós somos cristãos, nós representamos o céu, nós representamos o reino de Deus, nós representamos uma cidade que a rua é de ouro. Você não vai jogar papel de bala numa rua de ouro. Nós somos representantes de um reino, e nós precisamos viver dessa forma, e ensinar às pessoas os valores do reino. Às vezes a gente fala de coisas aqui que aparentemente são simples, mas elas são importantes. Respeito ao mais velho é importante, dar vez para o outro, perdoar, amar o próximo, ser útil. Isso faz do nosso cristianismo, isso eleva o nosso cristianismo a um nível mais alto. Nosso cristianismo saiu do discurso e foi para a prática. É isso que impacta. Não é você discutir religião no seu trabalho, não muda a vida de ninguém. Não é você ficar cantando corinho de fogo para as pessoas saberem que você sabe os corinhos de fogo, isso não muda a vida de ninguém. Ao invés de você ficar cantando corinho de fogo no seu trabalho, viva o evangelho no seu trabalho, que as pessoas vão querer o Jesus que você tem, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinando o que Jesus mandou que fosse ensinado. É isso que impacta. E último, responsabilizando-os diante de Deus.
O Evangelho, irmãos, que impacta, é o Evangelho da responsabilidade. Presta atenção. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Deus está neste lugar. Quantos creem nisso? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. O Deus da Bíblia está aqui. O Criador dos céus e da terra. O Deus de Israel. Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo está aqui. Dá glória a Deus. Mas Ele está no banheiro da sua casa também. Ele está na sala da sua casa também. Ele está do seu lado quando você está sozinho no celular também. Ele está do seu lado quando você está numa tela de computador e ninguém está vendo. Ele está na sua rodinha de amigos na escola. Ele está presente quando você está fazendo negócios. Ele está presente quando você abre a sua boca para falar mal do irmão. Essa é a palavra. Vou ler o texto, para você entender o que é responsabilidade. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, sempre que vocês estiverem na igreja. É isso? É isso, irmãos? Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Diga todos os dias. Mais forte. Irmãos, isso é uma segurança, sim ou não? Sim. Mas é uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que saber que Jesus está comigo faz com que eu me sinta protegido. Saber que Jesus está comigo deveria gerar em mim muito temor. Deveria fazer com que eu repense 1 bilhão de vezes antes de falar, antes de fazer, antes de decidir qualquer coisa na minha vida. Porque Ele está comigo. Ele está me vendo. Então o Evangelho que impacta é o Evangelho que compromete, que responsabiliza as pessoas a partir de mim. A partir de mim. E que leva as pessoas a viver um Evangelho de responsabilidade. Porque olha o texto. Eis que eu estou convosco todos os dias, glória a Deus, até a consumação dos séculos. O que significa isso? Até o dia que Ele voltará, onde tudo será consumado. E quando Ele voltar e tudo for consumado, tudo que eu fiz aqui eu vou prestar conta para Ele. O Evangelho exige ou não exige responsabilidade? É um Evangelho de prestação de conta, amigo. A palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta de tudo que a gente fala. Já pensou? Já pensou? Tudo que a gente fala, nós vamos prestar conta. Então o Evangelho ele precisa ser vivido com responsabilidade, porque Jesus está comigo, e Ele vai estar comigo sempre, até o dia que eu vou prestar conta a Ele de tudo, e não tem como eu ocultar nada, porque Ele está comigo todos os dias. Então no dia da prestação de conta, não tem como eu ocultar, Ele estava comigo, Ele viu eu fazendo, Ele viu eu falando, Ele viu eu negando, Ele viu eu não negando, Ele viu eu errando, Ele viu eu decidindo errado, ou Ele viu eu decidindo certo. Porque saber que Jesus está comigo e saber que eu vou prestar contas, isso deveria fazer com que eu alimentasse um temor no meu coração, um nível assim de responsabilidade muito grande. Se as pessoas se comportassem com temor a Deus, como elas se comportam com temor
na frente de algumas pessoas, assim, você não faria determinadas coisas na frente da sua esposa, né? Deus é mais importante. Você não faria determinadas coisas na frente dos seus pais. Deus é mais importante. Você não faria determinadas coisas na frente do seu líder de célula. Deus é mais importante. Duvido você fazer aquilo na minha frente. Não faria. E Deus é mais importante. É esse entendimento que deveria me levar a viver um cristianismo responsável, onde eu fujo até da aparência do mal, onde eu sei que qualquer atitude minha pode honrar ou desonrar a Deus, e que no final, inevitavelmente, eu vou prestar conta de tudo. Viva um evangelho de impacto, viva um evangelho responsável, porque Jesus está com a gente. Posso ouvir amém? Essa é a palavra. Queria desafiar você. Um desafio. Para mim, uma das coisas tremendas da pregação de Jesus é que todas as vezes que Jesus pregava, alguém era desafiado a algo. Desafiado a crer, desafiado a crescer, desafiado a largar algo e a se comprometer com algo. E eu queria desafiar você. Não tem ninguém aqui que não peque, não tem ninguém aqui perfeito, não tem ninguém aqui que não tem errado e ninguém aqui que não vai errar. Mas nós podemos ser melhores para Deus. O nosso cristianismo pode ser melhor do que a religião que a gente vive. A nossa vida pode fazer mais diferença do que tem feito. Não vou desafiar você a chegar no seu trabalho ou na sua escola e pregar para todo mundo, não. Vou desafiar você a chegar onde você está plantado e viver um cristianismo de tal maneira autêntico que as pessoas olhem para você e perguntem assim: o que aconteceu com você? Você está diferente? O dia que você ouvir isso, você deu o primeiro passo na direção certa em agradar a Deus. Porque enquanto você continuar igual a todo mundo, você não é um servo de Cristo. Porque servo de Cristo não é igual a todo mundo. Você entendeu essa palavra? Foi esse evangelho que Jesus nos convidou a viver. Esse evangelho. Um evangelho que transforma, que impacta aonde o Senhor nos plantar. Esse é o desafio. Viva um evangelho que impacte as pessoas. Nós entramos esse ano com um desafio. Desafio que cada pessoa, cada discípulo, cada membro dessa igreja, do corpo de Cristo, que serve a Jesus aqui neste lugar, que cada pessoa ganhe uma pessoa. Durante o ano inteiro você ganhe uma pessoa e faça dessa pessoa um discípulo. Esse é o nosso desafio. Nós estamos entrando no 5º mês do ano, mas ainda temos 7 meses pela frente. Se você ainda não ganhou uma pessoa, ganhe. Se você ainda não fez um discípulo, faça. Se você ainda não conseguiu influenciar alguém, influencie. Você não está plantado nessa terra, dentro do reino de Deus, para ser mais um. Você está plantado nessa terra, você está plantado no reino, para fazer a diferença na vida de alguém. Uma pessoa, durante o ano inteiro, você pode fazer mais. Pode fazer mais. Se você viver o cristianismo bíblico, você não precisa pregar, você não precisa saber nem orar. A sua vida vai mudar os outros. Essa é a palavra, esse é o desafio. Essa semana, ore para Deus usar você nesse sentido. Ore por alguém e ore para Deus te usar para alcançar alguém essa semana. Quando alguém chegar para você e te pedir ajuda, você vai lembrar dessa palavra. Quando alguém chegar para você, um amigo que convive com você e te pedir um conselho, você vai lembrar dessa palavra. Quando alguém chegar para você e falar assim: tem alguma coisa diferente em você?
Você vai lembrar dessa palavra. A sua vida está aqui para isso. A sua fé é para isso. O seu compromisso com Deus é para isso. Pai, eu quero te agradecer essa noite. Te agradecer por essa palavra. No ano da reconciliação, onde temos sido desafiados, meu Deus, não só a nos reconciliarmos com o Senhor, mas a sermos instrumentos de reconciliação na vida de outros, de sermos a igreja que salva o perdido e não a igreja que condena os salvos. E essa palavra nos desperta a viver um cristianismo que venha transformar ambientes, a viver um cristianismo que venha transformar vidas, que venha impactar pessoas. Eu oro, meu Deus, porque eu creio que o Senhor se vestia como todos, o Senhor comia o que todos comiam, mas quando o Senhor chegava, a presença do Senhor era notada, porque o Senhor tratava as pessoas diferente de todos. O Senhor tratava uma prostituta, o Senhor tratava uma adúltera, o Senhor tratava um leproso, o Senhor tratava um deficiente diferente de todos, o Senhor tratava as crianças diferente. Nos ensina a viver esse cristianismo que impacta aqueles que olham para nós, que impacta a vida daqueles que convivem conosco. E eu oro para que essa semana o Senhor nos dê a graça de alcançar alguém, de tocar alguém, de abençoar alguém, de começar a fazer de alguém um discípulo de Jesus. Eu oro por isso. Usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Vamos, pode dizer amém?